Graça e paz, povo de Deus, que é o Profeta Bora com mais um vídeo. E o tema de hoje será o Brasil aos olhos de Deus. Mas antes de eu começar essa ministração, peço a vocês que vão compartilhando, ative o sininho, dê o seu joinha, se inscreva no canal, incentive as pessoas a se inscreverem no canal. Afinal, hoje nós estamos fazendo o nosso 40º vídeo, então tem muita novidade, tem muita coisa boa, tem muita reflexão, temas que com certeza a maioria não veem dessa forma, mas é bênção de Deus, são revelações que Deus tem feito para nossas vidas e que vamos precisar. Então, cada coisa que eu passo aqui para vocês são algo que Deus tem me mostrado, Ele tem revelado através dos estudos, em visões, muita oração, depois de orações, de hora de oração, aí Deus tem me dado esses vídeos. Então eu tenho inúmeros temas lá dentro ainda para fazer sobre relacionamento conjugal, sobre juventude. Então é muita coisa sobre restauração da igreja, que é o principal, alinhamento da igreja, forma de como nós iremos se comportar diante de Deus, uma nova forma de evangelizar, combater o bom combate, mesmo porque o que nós temos visto aí é um fiasco. Fim dos tempos, a igreja está numa apostasia terrível, mas Deus ainda com a sua misericórdia vai dar oportunidade para pessoas enxergarem. Muitos, infelizmente, somente os mais velhos, os mais envolvidos com a obra, eles irão simplesmente desprezar isso. Mas isso já está escrito na palavra de Deus, né? Então o próprio Deus está dizendo que isso vai acontecer. Então a minha luta é pelos 10% que Ele disse que voltaria para Ele. Então dessas igrejas todas aí, 10% vão enxergar. Não posso dizer precisamente que será 10% em cada país, mas digamos que tem país que vai dar mais 10%, outro vai dar menos. Somando tudo, dará 10%. É o que eu acredito. Mas se a palavra de Deus afirma, isso está lá em Amós capítulo 5, hein? Então, com certeza. Também Amós capítulo 9 também fala também lá no 9:11, se eu não me engano, da restauração do tabernáculo caído de Davi da antiguidade. Logicamente, que ele não está falando de construir o terceiro templo, mas ele está falando da forma como que a igreja primitiva ela se apresentava diante dele. Não teve chance a igreja primitiva por causa da perseguição, mas eu creio que para esse fim dos tempos agora, a igreja que vai ter um formato semelhante à igreja primitiva, ela terá essa oportunidade de fazer cumprir a palavra de Deus. Uma delas é separação da igreja, Apocalipse 22:11. A outra é João 10:10. 10:10, porque a gente só vê só o lado A, que é o ladrão, o diabo, veio para roubar, matar e destruir. Mas o lado B diz: eu vim para que tenham vida e as tenham em abundância. Então, é algo que vai acontecer, por incrível que pareça, ainda antes da vinda de Cristo. Então a gente faz alguma projeção, o anticristo vai aparecer, isso e aquilo, mas antes a igreja vai prosperar. A igreja vai fazer com que a palavra se cumpra. Ela também diz também que as pessoas vão procurar a palavra e não vai achar a sã doutrina, né? Então, tudo isso dá para agora, para os fins dos tempos. Então tem muita coisa para revelar para vocês, projetos, planos de Deus. E a hora que Ele começar a liberar poder, sempre falo isso, poder de unção, de cura, de libertação, de prosperidade. Mas já fez isso? Não sei.
fez tempo atrás. Hoje em dia está mais mascarado do que verdadeiro isso aí. Mas vai chegar essa hora. Então vai ser levantado um exército de jovens. Eu tenho o primeiro vídeo que hoje tem cerca de 5.000 visualizações. Aconteceu por acaso, né? Uma situação que aconteceu comigo na rua, e 3 jovens fizeram esse vídeo e colocaram lá que eu estaria levantando um exército de jovens. E isso aí, e olhando bem as coisas, é verdade, é o que vai acontecer. Só que aquele vídeo não tinha nada programado, aquilo foi coisa de Deus mesmo. Mas vamos à palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí, ó, no Evangelho de Lucas, no Novo Testamento, no capítulo 12, para a gente ter uma base bíblica. Sempre é bom ter uma base bíblica, né? Para a gente possa estar refletindo. E essa Lucas 12 fala sobre o fermento dos fariseus, né? Que na verdade é a distorção da palavra de Deus, se você que não sabe. Diz assim a palavra de Deus: posto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem. Muitas pessoas. Passou Jesus a dizer antes de tudo aos seus discípulos: acautelai-vos no fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que disseste às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseste aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem o poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Certamente está falando de Deus, né? Mas parece que as pessoas colocaram a religião em primeiro plano, não Deus. E essa conversa de cada um tem seu entendimento da palavra de Deus, isso é mentira. A Bíblia é uma só, o entendimento é um só. Então, criaram meios de se estabelecer para ser diferente. É igual você criar um produto para vender e depois você criar um outro produto para manter a venda. Então, é isso que fizeram com a igreja. Então, a igreja era semelhante a um prédiozinho. Aí fizeram um templo para motivar. Hoje fizeram catedrais. E por aí assim, é mais ou menos esse entendimento. Mas o tema de hoje é o Brasil aos olhos de Deus. Eu entro advertindo a igreja que temer somente a Deus. Mas como temer a Deus? Seguindo a palavra de Deus. Mas como seguir a palavra de Deus se estão com os olhos vendados, os ouvidos tapados para a verdade de Deus? Acredito naquilo que os homens passam, não que a palavra diz. Vocês não estão acreditando nem naquilo que vocês estão vendo. O resultado é triste, é lamentável. O inimigo pregando no púlpito é lamentável, mas é uma verdade. Uma vez assisti um trecho de um documentário que o Brasil é mencionado como terra de Ofir, nome que se dava no local que se trazia as plantas medicinais, ornamentais, especiarias e ouro, também conhecido como paraíso adormecido, nome dado pelos navegadores, né, fenícios, responsável pelas embarcações que faziam a trajetória conduzindo os judeus. Foto revelada pela historiadora no vídeo curto. Há vídeos, há história que diz que os próprios barcos eram dos judeus. Há quem diga também que essa terra aí
ficava na África, por ali, né, por Egito, mas também há relatos de que era muito longe. Há quem diga, em alguns pontos dizem que falava ali da Amazônia, até mesmo do Rio de Janeiro ali, por causa daquela Pedra da Gávea. A verdade é que, independente disso, Deus, ele ama o Brasil. Talvez o Brasil hoje fosse a segunda terra mais que Deus poderia adotar como dele. Primeiro que é uma terra muito abençoada. Eu vou relatar para vocês o tanto que o inimigo tem medo do Brasil. A verdade, as trevas têm medo do Brasil. Por isso que ela ataca muito o Brasil. E pela covardia daqueles que têm a verdade, fica mais fácil para ele dominar. Mas vamos lá. Fotos reveladas pelos alguns historiadores de alguns pontos que acabam levando a crer que pode, numa situação remota, ter sido o Brasil. Não tem mais essa fonte, infelizmente. Uma informação que eu acabei vendo, mas não achei que seria útil, E quando acaba Deus me deu essa pregação, eu não tinha mais essa informação. Mas é pouco provável que seja o Brasil. Mas, espiritualmente falando, há algo no meu coração que diz que o Brasil tem uma estima, Deus, Criador, tem uma estima muito grande pelo Brasil. Agora, como profeta, ouso dizer que o Brasil é o celeiro do mundo. Isso aí é notório. A gente que estuda um pouquinho da geografia mundial, um pouquinho da geopolítica, Então, a gente vê que o Brasil é privilegiado, Infelizmente, não é para nós o brasileiro, o brasileiro. Esse é um fato que se dá por não colocarmos governantes, dirigentes, representantes que não priorizam o povo brasileiro. Resumindo, não patriotas. A gente tem inúmeras pessoas aí, tanto crente ou não crente, que se diz defensor do povo brasileiro, mas que no fundo não são patriotas. Sabe, para entrar na política, para fazer a verdade acontecer, tem que ter sangue no olho. Porque o negócio lá é feio. O negócio lá é embaçado. É difícil. E algumas pessoas se destacam, mas não deixam de colher seus privilégios. É verdade. Fica aí aquela briga de Tom e Jerry, mas quem está se arrebentando com isso é o povo brasileiro, que tem condição de ser o melhor país do mundo. Infelizmente, juntando isto e a fácil manipulação da massa populacional, continuaremos indo de mal a pior. Ou seja, as pessoas, elas acreditam no que a mídia passa, eles se contentam com coisas que dão para ela para melhorar seu dia a dia, eu vou falar isso mais na frente, e defende essas pessoas que têm roubado a nação e têm sido porta-voz de coisas erradas, da própria extorsão do país, mas porque te deram pão, você se vende a ela. Há uma gratidão. O brasileiro, ele é uma pessoa que gosta de retribuir gratidões. E o inimigo sabe disso. Então ele pega aquilo que é seu e te dá uma migalha daquilo e você fica grato. Tipo Lázaro e seu amigo rico. É bem isso.
Então eles ficam com o banquete, mas deixa você comer o farelo que cai da sua mesa. Infelizmente, essa que é a definição de brasileiro hoje. Uma frase antiga de um imperador romano me chamou muita atenção. Olha o que ele... Inclusive, essa frase está circulando na internet, né? Olha o que ele diz. Dê pão a eles e um circo que eles nunca se rebelarão. Dê pão a eles e um entretenimentos e eles nunca se rebelarão. Parece que a receita continua valendo até hoje. Então eles fazem isso. Então você tem pão. O que é pão? Qual é o salário mínimo que você consegue com muita luta? Pão você consegue, pãozinho a mais, uma casinha, um negocinho a mais, se arrebentando de tanto estudar, de tanto trabalhar 2 turnos. Tem gente que trabalha em 3 empregos num país tão rico como esse, e deveria dar dinheiro aos seus patriotas, né? Porque o país é muito rico, mas aqui a gente é roubado de dia e de noite. A nação é roubada de dia e de noite. Essas ONGs por aí, afora aí, né, que levam as coisas por trás, aí todo mundo já sabe. A Amazônia, então, é um buraco negro, é um queijo suíço. Então, infelizmente, isso tudo faz com que a gente não tenha recursos. E só impostos e mais impostos para pagar os luxos dele. Dão mole para os outros, mas querem continuar com pose, né? Pose magistrais. Mas, infelizmente, aos olhos de Deus, não passa e não vou passar. Além de que, quando morrer, vai ter lá o fim do amigo rico de Lázaro, né? Mas você precisa abrir os olhos. Você precisa entender que essa estratégia do pão e o circo é usado hoje. Muito usado hoje. E você se arrebenta para ter dignidade, para ter alguma coisinha. Isso reflete tanta coisa. Reflete tanta coisa. Quando eu falar sobre a juventude, você vai ver que a pobreza, a falta de recursos, ela faz com que a fornicação, o sexo fora do casamento aumente. Porque também você não vai só transar depois que tiver dinheiro, né? Já entra na cabeça de que é o negócio seguinte, não vai dar para esperar não. Aí dá o seu jeitinho quando engravida. Só que aí tem os espertinhos de momento que só querem desculpa a expressão, comer. E meninas que só querem dar também, que hoje em dia tá tudo igual, né? E aí os princípios de Deus ficam onde? A salvação fica onde? Infelizmente tem que se aceitar, porque todo o sistema ele foi preparado para isso. Todo o sistema maligno ele é preparado para isso e a igreja opera com isso. Felizmente, porque você tem inúmeros membros e você não pode fazer nada por eles. Pode sim ter uma palavra bonita, um ambientezinho, fazer uma discoteca dentro da igreja, fazer um negocinho ali, papapá, para enrolar ali, para manter o dinheiro rolando. E agora, os jovens também gerando dinheiro, né? Tá tudo certo. Mas na hora da política, você se vende a um desses endemoniados de plantão e diz que vai fazer acontecer, até faz por você. Mas aí você vende as suas ovelhas para ele. Não vão herdar o reino do céu, lamento. Mas é uma verdade que vocês não querem ouvir, mas Deus tem passado para vocês como um alerta. Mas toma aí. Porém, as coisas poderão ficar ruins quando o Brasil está bem no centro dos planos diabólicos do comunismo global.
Vocês ouviram isso que eu falei? Está bem no centro. Digamos que o Brasil é uma pedra no sapato dos planos comunista global. Resumindo, o tal do G30. No plano de dominar o mundo e impor suas regras, o Brasil é o único que pode fechar as portas para o mundo e fugir das opressões comunistas causadas pela nossa biodiversidade. Veja bem, eles querem dominar o mundo. Um dos planos do G30 aí, dessa cúpula aí, dessa agenda, é que deve-se não mais utilizar plantas medicinais. Olha aí, só farmacêutica, só industrializada. E o Brasil, a nossa diversidade aí é tremenda. Imagine, né? O Brasil, entre outras coisas, é uma pedra no sapato. País que pode fechar as portas para o mundo e viver. A princípio deverá acontecer, hein? Deverá acontecer. E estragar o plano lá do anticristo. Lógico, tudo tem seu tempo, né? Depois elimina de novo, chega lá. Mas isso, para mim, na minha visão, é para que Deus mostre o seu poder para alguns crentes desavisados, se tiverem vivos, né? Então existe 2 dragões do mundo que farão um acordo e tentarão invadir o Brasil, como já foi dito por um general americano. Um entra no norte, outro entra no sul. Inclusive, quando eu falei disso aqui, eu estava, acho que voltando de férias, lá no meu trabalho. Eu comentei com o rapaz lá, com o monitor lá, sobre isso. Ele disse, eu vi isso numa reportagem, o general das quantas lá disse isso. E eu tenho isso relatado no meu livro. Que um entraria no sul, ou tentariam, né? E o outro no norte. Imagine, se o Brasil tem condições de lutar contra Estados Unidos e China ao mesmo tempo. Nunca, a não ser que tenha uma intervenção divina, uma ajuda do Criador. Né? Aí, como já escrevi no meu livro lá, que eu, digamos assim, eu acrescentei, que é um livro feito no ano 2002, né? E eu acrescentei ele depois de 20 anos, 21 anos, eu coloquei coisas nele, porque Deus me inspirou a isso. Inclusive tem essa guerra aí, essa pequena guerra, acho que é uma pequena guerra, né? Que vai acontecer no futuro. E eu também estudei aí, busquei profecias antigas referente a guerras, né? No Brasil, e tem. Se eu não me engano, tem uma profecia de 1947 que fala sobre guerra no Brasil e fala também sobre que seria um estopim para uma verdadeira guerra mundial. País submergente. Então, vamos lá. Também tem coisa boa, né? Também tem profecia de um homem de Deus que vai ter o aval de Deus no Brasil. E Deus vai ser com ele. Aí vai ser um governo de um homem de Deus, como eu tenho dito. Tá, vamos lá. Vamos lá. Eles, porém, eu disse no livro que eles fariam bases, isso já em 2022, 2023, nessa faixa.
Eu disse que para isso eles teriam que fazer uma base próximo aqui. E eu, recentemente, vendo uns documentários aí peguei um documentário de uma pessoa que tem umas fontes de informação. E ele afirmava aí, num podcastzinho, que eles estão se preparando para entrar no Brasil. Vamos lá. Então os Estados Unidos chegou na Venezuela, fez aí um ajeitorzinho, né? Pá, tem crédito ali. Ele poderia talvez até estabelecer uma base ali. Mas informações, fontes de informações passaram que fizeram um acordo com o Paraguai para montar uma base americana. E por outro lado, a China também fez um acordo com a Argentina para montar uma base de robô. E aí? O que o profeta disse lá em 2022, 2023, que eles iam fazer uma base próxima aqui. Então estamos chegando. Então, o profeta estava certo de novo. Aquilo que Deus tem me mostrado, que Deus tem colocado no meu coração, tem acontecido. Assim como eu disse que Bolsonaro estaria fora do contexto político, que a sua obra diante de Deus havia acabado, 5 dias depois ele anunciou o filho dele. Eu não tinha informação, Deus colocou no meu coração, tive que fazer um shortzinho pequeno para isso. Isso aqui eu tenho prova. Inclusive eu estava falando um dia desse com um rapazinho mesmo, chamado de ensino dele. Ele, lembrando a ele que ele disse essa frase, que ele ouviu essa informação de que um entrava no sul e o outro entrava no norte. Mas é o que eu tenho dito. Talvez a gente acha que tá difícil as coisas acontecer, tá não. Tá na cara. Na verdade, os Estados Unidos e a China é uma prova de que eles estão chegando para poder tentar invadir o Brasil. Imagine que se eles trancar o mundo aí, eles querem ter uma fonte de reserva, né? E no fundo, ninguém vive só com droga, né? Não adianta que negócio sintético aí, isso é mentira. Ninguém vive só, tem que ter alguma coisa natural. E eles querem ter essa reserva para eles. Não vão trocar tiro entre eles, porque não querem tomar prejuízo, né? Seria até interessante. Mas os cabeção não se ajuntam para bater nos mais fracos, mas não para defender os mais fracos. Isso aí é velho, é a natureza do homem, isso aí, ó. Poucos se levantam para defender o fraco. Geralmente, os grandão se ajuntam para terminar de arrebentar com o mais fraco. Como eu já disse anteriormente, isso é uma questão de tempo de acontecer. Em breve será real. Creio que no cumprimento dessas profecias deveremos ter um governo de homem de Deus para combater milagrosamente essa ameaça terrível, pois quem lutou contra os Estados Unidos e venceu? Ninguém, né? Quanto mais duas potências do mesmo nível e ainda por cima aliados. Não vai, né? Uma intervenção divina, um governo de homens de fé para não se vender como já se vende os governos até hoje. Temos um aliado divino, o Criador aceitou as muitas orações do povo de Deus há tempos atrás. Isso aí foi um movimento que tinha pelo Brasil, que durou aí, eu acho que pelo menos 3 anos. Todas as igrejas faziam realmente orações aí específicas aí pelo Brasil, né? E aí depois se aquietou. O sentimento espiritual me diz que Deus aceitou essa oração, diz que cessou, né? Se ora, mas não uma pegada
todas as igrejas como houve tempos atrás. Então Deus aceitou essa peleja. E no futuro a gente teremos sim um governo de homens de Deus aí para frustrar os planos do inimigo aí, do anticristo, né? Aqui o profeta está falando para vocês de primeira mão. Ninguém fala isso, né? Eu estou falando para vocês. Então nós teremos que ser um povo unânimes, porque se não tivermos a visão de Deus, lógico que o homem de Deus ele vai entrar contrariando muita coisa, né? Mas acredito que o próprio povo vai querer que ele assuma esse poder. Sabe por quê? Porque vão estar tudo na merda e o povo de Deus vai estar bem. Pelo menos os 10%, né? Pelo menos 10%. Para a gente encerrar, eu quero dizer que é bem provável que vocês não acreditem. Pois não é ninguém famoso na internet. Não é, né? Essas pessoas aí que estão espontando aí, dando profecia para tudo qualquer lugar aí. As pessoas se iludem com isso aí, né? Estou falando coisas que é bem difícil de alguém acertar. Olha, bem acertando há anos. Pense nisso. Mas para mim não tem problema. Não sou ninguém mesmo, nem quero ser. Que Deus seja o centro de todas as coisas. O importante é que eu creio e eu estou vendo o que Deus colocou no meu coração acontecer. Está acontecendo. Pessoas que me cercam aí são testemunhas disso. Bem sei que a hora vai chegar. Divulguem, tenham coragem, compartilhem, se inscrevam no canal. Para encerrar, quero dizer que nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Tenha fé. Leia a palavra de Deus. Busque conhecimento. Mas cuidado com essas pessoas que se ajuntaram para extorquir, para tirar dinheiro das ovelhas de Deus, prender elas dentro de um templo, tirar toda a lã, a gordura e não fazer nada por ela, depois deixar para trás e ir atrás de outras. Não protege, não guarda, não blinda. Estão permitindo que as crianças geradas lá na igreja, no amplo religioso, se percam dentro da igreja na fornicação. Dentro da igreja. Não pode evitar isso, é verdade. Porque uma igreja pobre não consegue dar continuidade no projeto de Deus. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e as tenham em abundância. A igreja deveriam prosperar. Então, quando seus filhos crescessem, arrumassem uma namoradinha, já adolescentes, né? Porque criança não é para estar namorando, criança não é para estar fazendo coisas de adulto. Mas já adolescente, a família, eles terem condição de preparar o ambiente para eles se casarem, não ficarem se fornicando. Aí quando engravida, dá um jeitinho, arruma uma casinha, arruma um negocinho, arruma um emprego, né? Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. De ninguém. Porque vocês não seguem a palavra de Deus. Vocês não cuidam das ovelhas de Deus. Vocês facilitam que o inimigo apanhe as ovelhas de Deus,
prevenidas. Vai todo mundo pagar o preço. Eu tenho alertado, eu tenho falado, não gosto de mim, não posso fazer nada. Eu tenho ensinado a palavra de Deus. Aqueles que estiverem atentos a isso, vão me acompanhar. A hora que chegar, a hora do movimento, do vamos ver, eles vão me acompanhar. Mas aqueles que são religiosos e gostam de ser religiosos, vão continuar aí, sem combater um bom combate, ajudando as pessoas, juntando lenhas para queimar no inferno, gerando lenha de qualidade para queimar no inferno. Infelizmente, muitos não entendem como Deus age. A religião tomou a frente, não os filhos de Deus. Que Deus possa estar abrindo os olhos de todos vocês. Leiam a Bíblia de Deus, busquem conhecimentos, saiam dessa linha religiosa, aprendam de Deus, que vocês vão salvar a sua alma e a alma da sua família. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.